Bom dia, professor Jailson. Bom dia. Que prazer estar aqui, né, com o senhor. Obrigada por aceitar o meu convite para a gente ter esse bate-papo, né? Uhum. Para quem não conhece o professor Jailson, né, ele é comendador, neurocientista, Opa! né, terapeuta, logicamente, meu professor de terapeuta, e analista emocional, né? Uhum. E, logicamente, para quem não me conhece, eu sou Thelma Sacomã, sou terapeuta, né, que esse grande homem aí, estudei com ele, meu professor, é meu mentor, né, professor? E Exato. também é o meu professor de analista emocional. Perfeito. Olha aí. Que apresentação, muito boa. Obrigada. Eita. Eu que te agradeço, viu, Thelma, pelo convite. Você, como mentora, para mim, se mostra um ser humano extraordinário e que está desbravando o mundo. Inclusive, nesse momento, para quem está nos assistindo, a Thelma está na Itália, gravando esse Eu, vídeo diretamente da Itália. Então, eu que te agradeço pelo convite. Eu creio que vamos poder ajudar algumas pessoas falando sobre o tema que você escolheu. Isso mesmo, professor. E hoje o tema, né, que vamos falar, eu escolhi ansiedade, Uhum. né? Que é assim, a gente vai ter eu acho que um bate-papo muito interessante, né, com o Uhum. grande mestre, professor Jailson, uma pessoa incrível para mim, de uma inteligência extraordinária, de Opa! conhecimento, Uhum. né? O que é 25 anos, né, professor? Isso, 25 anos já. 25 anos. Então, o tema que eu escolhi hoje para a gente falar é sobre ansiedade, né? É um assunto muito comum, vamos dizer assim, para todos, né? Uhum. Mas que vem aumentando muito, né, professor? Não só com os nossos adultos, com nós adultos, mas também entre crianças e Verdade, adolescentes, né? verdade. E, e eu acho que é muito importante falar sobre, né? Perfeito. E também é um assunto que eu acho que, assim, nos últimos tempos está sendo muito falado, né? Então, assim, a gente está em primeiro lugar, o Brasil, o ranking, pela a Organização Mundial de De Saúde, né, saúde. professora? Assim, Exatamente. é. Então, a nossa população, ela está 9,3% da nossa população, dos brasileiros, sofre com esse distúrbio, sofre de ansiedade, né, patológica. Uhum. Isso. É muito. E Perfeito. cresceu ainda muito mais com, né, Uma com a pandemia, né? pandemia, com várias coisas que está acontecendo, né? Perfeito. E, e é isso, professor. Eu gostaria de te perguntar, né, que Uhum. são tanta dúvida que vem até a mim, né? Sim. Como sabem, eu sou terapeuta, então as pessoas me falam assim, Thelma, o que é ansiedade? Né? Assim, para as pessoas, professor, o que eles Uhum. entendem por ansiedade? É uma doença? Hum. Interessante. Então, uma excelente pergunta, e eu creio que você, de fato, como uma terapeuta, deve receber demandas sobre ansiedade de forma bem intensa, né, nos seus atendimentos, inclusive os online, e certamente você aborda muito esse tema. Então, há sim uma confusão, Thelma, quando as pessoas abordam a ansiedade, tá? Primeiro, chamar de doença. A gente vai, certamente, na nossa conversa de hoje, tentar e buscar tirar esse estigma. De outra forma, alguns divulgam que a ansiedade é algo terrível, é algo ruim. E também é um grande equívoco. Não há como, Thelma, falar com as pessoas sobre ansiedade sem falar sobre dois outros grandes fatores, que é o medo e o estresse. Tá? Então, quando eu ensino sobre isso, por exemplo, eu coloco os três numa linha: né? Medo, ansiedade e estresse. Basicamente são as mesmas coisas, mas vamos começar a entender o seguinte: os três são mecanismos naturais de proteção da espécie humana, né? De outros animais também, mas estamos falando aqui sobre nós, seres humanos, então vamos focar neles. Então, primeira coisa, não, ansiedade não é doença, a ansiedade também não é algo maligno, como se vende por aí. A ansiedade é um mecanismo de proteção da espécie. O que temos que entender é o seguinte:
Quando há uma desproporção nesse mecanismo de defesa, ele deixa de ser algo, olha aí, que vem para nos ajudar e passa a ser algo que complica a nossa vida. Então, o problema em si, né, não está nem no medo, nem na ansiedade e também no estresse. Mas a forma como nós estamos lidando com tudo isso nos tempos atuais. Não estamos conseguindo ou sabendo lidar com isso de uma forma talvez até mais inteligente, mais adequada. Então, isso está causando uma desestrutura mesmo, assim, do que as pessoas deveriam compreender sobre esses três grandes mecanismos, né, que é o medo, a ansiedade e estresse. Então, eu creio que a primeira pergunta é interessante porque ela tira essa conotação, tá? De ser algo maléfico, né? Algo que veio para acabar com a humanidade, com todas as pessoas, né? Quando você trouxe um dado estatístico aí, o Brasil é identificado como o país mais ansioso no mundo. Então, não podemos dar a ansiedade, talvez a culpa por esse processo, mas tem o nosso modo de vida, que faz com que ela atue em nosso sistema nervoso de uma forma desproporcional. Né? Perfeito? Perfeito, professor. Uhum. É isso. Então, muitas pessoas falam, né, assim, a gente vê falando, podemos falar que é uma doença do século, né? E, né? Pois Então é. aí tá bem claro, o senhor deixou bem claro, né? Uhum. É a ansiedade, né? Eu sei que assim existe diversa forma, né? Diversos sintomas de ansiedade, né? Então, apesar que é muito complexo, uma coisa muito difícil, vamos dizer assim, mas tem ainda muita dúvida entre as pessoas, Sim. é uma doença, estou doente, não é. Então, acaba o quê? Provocando mais estresse ainda, né, e mais ansiedade ainda. Né? Verdade, Então, verdade. é isso, professor. Uhum. A gente sabe que é um assunto muito difícil de lidar, né? Eu passei por isso, Opa, olha aí. então eu sei o quanto é difícil, né? E sei também que tem várias formas, né? Eu consegui superar isso, logicamente, através da terapia, né? Foi muito importante para mim. Hoje eu estou bem, logicamente, não quer dizer que não vem, né? Por exemplo, de estar aqui falando com o senhor, por exemplo, olha logicamente aí. que tem, né? Aquela, vamos dizer, um pouco de ansiedade, mas a gente consegue trabalhar, consegue como é que eu vou dizer? Gerenciar isso, né? Esse processo. Gerenciar isso, né, professor? Então, eu acho assim que terapia é muito importante para quem sofre de ansiedade, estresse ou depressão, enfim, que são tudo ligado ali, né? Vamos dizer assim, né, professor? Perfeito. Eu diria, se você permite, eu diria que a terapia é essencial, não é importante, ela é essencial nesse processo. E você abre espaço para que, de repente, eu consiga ajudar as pessoas a entender esse tema de uma forma mais direta, talvez. Né? Então, no início da minha fala, por exemplo, eu falei que não tem como falar sobre ansiedade sem falar sobre medo e sobre estresse. Então, eu creio que esse espaço a gente pode definir, né, separar assim, didaticamente o que são essas três coisas. Tá? Eu acho que vai facilitar até a nossa conversa daqui em diante. Então, vejam, o medo é o primeiro mecanismo que temos que entender, porque o medo ele é uma emoção. Em outros vídeos já falei muito sobre isso, a diferença de emoção, sentimentos, enfim. Então, como emoção, ele é um processo neurobiológico que ele é muito forte e não há como controlá-lo. Tá? É uma das, enfim, loucuras que se ensinam por aí. Vamos controlar as emoções. Gente, as emoções, elas foram desenvolvidas biologicamente para não serem controladas, tá bom? Então, não há como controlar as emoções. Há como compreendê-las, há como controlar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas não a emoção. Então, veja, o que é o medo? O medo é uma emoção, do ponto de vista biológico, tá? A diferença é que o medo, quando ele é ativado em nosso mecanismo, ele está diante de algo objetivo. Quando você vê algo, ouve algo, sente algo, então você sabe por que está tendo aquele medo. Sei lá, você está na rua, vê um barulho, então vê pessoas correndo, então você consegue identificar aquilo. Nossa, o medo existe porque eu estou vendo ali que tem algo real acontecendo. Então, o mecanismo do medo ele é ativado quando temos essa consciência do que ali está. Aí vem a ansiedade. A ansiedade é a leitura
que eu lanço sobre o medo que eu sinto, porém, quando esse medo ele não é entendido, né? Eu não tenho consciência do porquê estou sentindo medo. Aí é onde nasce a ansiedade, né? Verdade. Então ela vem de uma sensação, mas ela é gerada da mesma emoção medo que falamos agora. Então podemos dizer o seguinte, que a ansiedade ela se estabelece quando o medo que eu sinto ele é subjetivo. Eu não sei explicar. Olha, eu não tenho uma consciência, mas o medo está lá. Eu não tenho consciência desse medo. Então a ansiedade está aí. Se pegarmos a pesquisa que você trouxe, da Organização Mundial de Saúde, que identifica que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Thelma. Então, essa pesquisa quer dizer o seguinte, do ponto de vista científico, que somos um país cuja população, em sua grande parte, não tem consciência do medo que sente. Olha Isso aí. mesmo, professor. Né? Então, não tem consciência do que está sentindo medo. Isso é bem interessante da gente abordar. Muito interessante, tá? Então, vejam, é por isso que a partir, Thelma, da ansiedade, ou seja, que aprendemos agora, que esse medo subjetivo do qual não tenho consciência do porquê, mas é medo, que daí nasce os transtornos, né? E nós conhecemos muito bem, você como terapeuta, os transtornos de ansiedade, como o pânico, né? Sobre o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias todas, tudo isso vem da ansiedade, o quê? Medo subjetivo. Não sei exatamente por que sinto, mas sinto esse medo. E, por fim, falamos do medo, da ansiedade e estresse. O estresse vai ser exatamente também um mecanismo natural do nosso corpo, porém, quando ele começa a ser praticado de forma desmedida, o próprio corpo não entende por que está fazendo aquilo. Então, esse estresse agora, ele aparece de forma o quê? Desproporcional. Eu costumo ensinar aos alunos, por exemplo, imagine alguém trabalhando demais, tá? Demais. Ele pode até gostar do trabalho, também pode não gostar do trabalho que faz, não importa. Então, chega um momento que o corpo começa a dar sinais para dizer o seguinte, olha, não sei por que estamos nos matando tanto de trabalhar. Né? Então, o corpo começa a dar uns sinais. Então, esse estresse não faz muito sentido. Então, medo, para ficar bem claro, medo é emoção cujo o objeto é bem percebido. A gente sabe por que está sentindo medo. A ansiedade é o medo subjetivo. E o estresse demasiado é quando o corpo não entende porque estamos submetendo ele a um desgaste físico e emocional demasiado. Então, eu creio que esses três conceitos ajudam e ajudará, espero, né, as pessoas que estão nos seguindo agora. Eu espero que sim. Muito bem explicado, professor. Muito obrigada. Então, professor, falando de análise emocional, né? Como ele pode ajudar na compreensão da ansiedade? Bem interessante a tua pergunta. Até porque você, hoje, está aí na reta final da certificação em análise emocional, analista emocional na Itália, levando a análise emocional para fora do Brasil. Isso é muito bacana. Então, para quem ainda não conhece, convido inclusive a conhecer, como a Thelma fez, acesse o site analiseemocional.com.br e você vai entender toda a estrutura científica que fundamenta essa metodologia que foi criada exatamente, Thelma, para possibilitar mensurar, medir, verificar os processos emocionais na vida de um ser humano. E como falamos há pouco, a ansiedade é fundamentada em qual emoção? Medo. Percebe? Então, podemos, com a análise emocional, verificar como essa emoção está impactando o cotidiano dessa pessoa. A análise emocional, ela serve exatamente para isso. Fazer com que essa pessoa, primeiro, enxergue e observe essas emoções, depois compreenda como essas emoções estão ali sendo colocadas em práticas e depois buscar um direcionamento. É algo que a análise emocional poderá ajudar muito as pessoas. Tá? Até aquelas pessoas, Thelma, como você sabe, você é um excelente terapeuta, infelizmente ainda as pessoas fogem da terapia, é isso? Pode. Falamos, fogem, tem medo. Eles acham, a maioria, eles acham não, né? A maioria das pessoas, professor, acha que terapia é para Loucos. pessoa louca, vamos dizer assim, né? Então Uhum. ainda tem uma grande resistência, né? E
quando a pessoa passa pelo processo, fala, nossa, terapia é isso, abre, né? Então, assim, fala, nossa, por que eu não fiz antes, né? Então, todos, não teve nenhum até agora, nenhuma pessoa que eu atendi até agora que não falou, nossa, por que eu não fiz antes, né? Então, assim, abre. É autoconhecimento, né, professor? Exatamente então, isso. O que eu ensino é que terapia é aprendizagem, né? Assim que eu sempre ensino a vocês, terapia é aprender sobre si mesmo. E aprendendo sobre si mesmo, aprendemos a lidar com o mundo lá fora, né? Com as pessoas e tudo mais. Então, vejam, para aquelas pessoas que têm um preconceito, uma resistência, ou mesmo falta de conhecimento sobre terapia, a análise emocional ela pode ser a porta de entrada para isso. Né? A partir da análise, ela pode entender como essas emoções estão enfatizando a vida dela, impactando, e a partir da análise ela pode ser exatamente direcionada para uma terapia. Percebe? Então, é algo que eu deixo como sugestão e orientação para quem está nos assistindo agora, que busque se informar sobre análise emocional, ou para ser um analista emocional, obviamente, ou para se submeter à análise emocional e, quem sabe, entender o processo de descoberta do autoconhecimento que é libertador. Eu sei disso, né? Eu passei por isso, né? Sim, eu sei Não disso. sou só analista emocional, mas passei, né? O senhor sabe. Para mim foi muito impactante. Olha que já tenho conhecimento, para mim foi impactante. E imagina para as pessoas assim, vamos dizer de uma certa forma que são leigo, né? Que ainda não tem tanto entendimento sobre o assunto. Para mim abriu assim o mundo, né? Perfeito. Quando eu fiz uma análise de tudo, a minha vida foi impactante para mim, eu tive reação, porque eu não imaginava. Então, é muito importante passar por uma análise emocional, é muito importante. Olha, também, né? interessante. Parte. E também, exatamente. Com certeza, né? Então, professor, muito obrigada pela resposta. E, assim, vamos tocar num assunto agora, vamos dizer, delicado, Sim, né? vamos lá. Crianças e adolescentes, né? Assim, como os pais podem identificar a ansiedade na criança e no adolescente? E antes do senhor responder, eu vou dizer o que uma mãe e uma outra cliente minha disse. Nossa, eu não sabia que criança poderia ter ansiedade. Olha aí. Interessante isso, né? Que bom. Bom, e depois eu espero que ela consiga, essa cliente sua consiga assistir a esse vídeo e poder aprender mais sobre isso. Então, aprendemos até aqui na nossa conversa que a ansiedade é exatamente quando sentimos medo, mas sem o quê? Ter consciência da origem desse medo, não é isso? Então, quando levamos isso para as crianças e adolescentes, o conceito é o mesmo, ou seja, nossas crianças e adolescentes estão ansiosas porque, de alguma forma, estão sentindo medo do qual elas não conseguem mensurar, identificar, saber de uma forma consciente. E quando estamos nesse mundo tecnológico, tá? Olha que coisa interessante. De repente, os medos estão sendo assimilados de forma inconsciente. O medo de ser, por exemplo, excluído, rejeitado, abandonado. As mídias sociais têm um papel fundamental nesse processo. O medo de não ser curtido, né? De não receber a curtida, de não ter seguidores, ou o medo de perder os mesmos seguidores, né? No simples clique. Isso tudo é medo. O medo de ser rejeitado na escola, na turminha, nos colegas, o medo de ser rejeitado por um professor, o medo de não conseguir sair bem na disciplina e ser visto como incapaz. Isso tudo é rejeição. Noção de abandono, tudo está aí. E olha de novo a noção do medo. Então, essas crianças e adolescentes não conseguem, de fato, identificar conscientemente os motivos desse medo, mas eles estão ali, presentes, né? E quando mais, Thelma, você que é terapeuta e atende criança e adolescente, e quando mais a noção de medo que nasce dentro do próprio ambiente familiar. Medo do pai, medo da mãe, medo de ser espancado, de ser abusado. Então, são medos que não há como essa criança ou adolescente descrever de uma forma mais consciente, mas esses medos estão lá. E o nome, então, que a gente coloca como carimbo é ansiedade.
como a gente pode perceber que foi sua pergunta? Como é que eu posso perceber como pai, como mãe, como professor, um adulto, né? Obviamente, que está ali fazendo parte do convívio daquela criança ou adolescente. Uma das coisas mais interessantes de observar quando a ansiedade está de forma demasiada na criança e no adolescente é a noção de culpa. Perceber que essa criança ou adolescente, de alguma forma, se sente culpado, de alguma forma se culpa. E isso aparece, obviamente, no comportamento de reclusão, de silêncio, mas também na verbalização de algumas palavras. Olha só, eu acho que eu não presto. Isso é o quê? Culpa. Eu acho que meus irmãos não são felizes por minha culpa. Eu acho que meus pais não são felizes por minha culpa. Eu acho que perdemos no trabalho, não fomos bem na faculdade por minha culpa. Né? Então, culpa é um grande indicador de que há um processo ali interessante de ser observado de uma demasiada ansiedade. Assim como a noção de preocupação, né? Tanto para uma criança ou adolescente, você começa a perceber que é uma criança ou adolescente muito preocupado. Aí traz a noção de tensão, né? Olha o estresse demasiado. Então, observa isso nos teus filhos, nos teus alunos. A mudança drástica de humor também tem muito a ver com ansiedade demasiada. Então, está bem aqui, de repente, acontece algo, entra na tensão, o humor se quebra. Choro, né, de uma forma também demasiada. Falta de concentração também é fruto de um processo de níveis elevados de ansiedade, também de estresse, obviamente, tá? E como eu já falei, isolamento e desânimo. É algo bem interessante de se observar. Então, o desânimo até para realizar atividades que antes daquela criança, adolescente fazia de forma tranquila, mas que agora não consegue fazer. Então, alguém pensar assim, numa criança, num adolescente que já arruma seu quarto, sua cama, e fazia isso, de repente para de fazer. Né? Não consegue ter mais ânimo nem para fazer essas coisas mais tranquilas. Desânimo para sair, ir para algum local, não querer estar com gente, né, com pessoas, e isso pode sim já começar a ser percebido pelo adulto que está ali ao redor daquela criança, daquele adolescente. Então, são esses basicamente os principais sintomas que nós começamos a entender quando a ansiedade e o estresse já entraram em um processo desproporcional. Lembrando sempre que nem o medo, nem a ansiedade e nem o estresse são maléficos. São mecanismos de defesa e proteção da gente. Mas nós que não estamos sabendo lidar, obviamente, com eles. Não sabemos lidar com a situação, né, professor? Exatamente. Praticamente. E eu acredito, Hum. assim, também, questão de jogos online. Sim. Para criança, Pois é. adolescente, vamos dizer assim, é um veneno, né, professor? Aumenta Sim. muito o estresse e de ansiedade. Biologicamente, para o corpo, né, não há distinção de um fato que é real, de um medo que é real, de um medo que é fictício, tá? Então, por isso que ao assistir um filme, nós nos emocionamos, tá? Então, está numa cena de tensão, né? De guerra, né? De morte ali. Então, você está elevando o seu nível de ansiedade e de estresse. Claro, né? Claro que aquilo ali, depois do filme, se acomoda. Mas imagine, como você disse agora, alguém que passa o dia inteiro jogando. Jogos com essa conotação. Então, você está colocando o seu sistema nervoso no nível de estresse e ansiedade demasiado, sem uma justificativa lógica, desnecessário. Então, aquele corpo se acostuma àqueles níveis e, obviamente, que vai somatizando isso e chegará a um ponto que aquele corpo entra, como eu costumo dizer, em curto-circuito. Né? Não aguenta mais. Por isso que é bom, né, professor? Os pais estão aí também, Observando. não sei, colocando limite, observando, né? Porque é um assunto, assim, de se preocupar, porque é uma tensão elevada, vamos dizer não, é inútil, porque, né? Então, a gente pode evitar, às vezes, também. Os pais podem evitar. Não só entender que existe ansiedade numa criança, no adolescente, mas também que podemos evitar, nós como os pais, Perfeito. né? Porque depois que pega também, vamos dizer, um vício, é muito difícil depois tirar, né? E a gente sabe, eu mesmo sei disso. Sim, como terapeuta.
mãe, né? Então, é Uhum. muito difícil. Então, a gente pode estar aí atento com isso também, né? Perfeito. E, Uhum. e é isso, professor. Agora, eu não é uma pergunta, mas eu gostaria Vamos lá. que o senhor falasse, que o senhor Uhum. falasse um pouco para a gente, como podemos lidar com esse transtorno. Pronto, perfeito. Ah, lembrando sempre que a noção de transtorno da ansiedade é quando ela já está desmedida, vamos chamar assim, tá? Uhum. Naturalmente, não há nenhum problema com a ansiedade. Quando ela se torna desproporcional, aí sim vai desencadear como transtorno. Bom, já falamos, quer dizer, você trouxe de uma forma bem inteligente sobre a necessidade e importância da terapia. Então, seria a primeira coisa que eu indicar. Indico às pessoas, tá? Terapia. Terapia não é para os fracos, terapia é para os fortes que decidem se conhecer, aprender sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as relações. Então, a terapia é fundamental, não diria que é importante, é fundamental, é mais do que importante, né? Dentro desse processo da busca pelo entendimento da ansiedade demasiada. Meditação e respiração são duas coisas que andam juntos. Por quê? Assim como você trouxe, Thelma, agora, na pergunta anterior, o comentário sobre os jogos, né, nas mídias sociais, que colocam esses jogos adolescentes e adultos em níveis desproporcionais de ansiedade e estresse desnecessários, né? A vida faz o mesmo com a gente. Né? A nossa rotina, nosso trabalho, as preocupações. Pois é, assim como o nosso corpo, olha aí, você pode colocá-lo sobre uma tensão desnecessária, também você pode colocá-lo em estado de tranquilidade, de relaxamento, que é a meditação e a respiração. Então, seria uma forma de contrabalancear aquela loucura da vida, aquela correria, ter momentos durante o dia em que você consiga fazer exatamente o oposto, né? Ensinar o corpo que ele pode se desligar de alguma forma do mundo lá fora. E isso é muito bom para o processo da ansiedade demasiada. A alimentação é algo também interessante, então. Olhar para a Importantíssimo. alimentação saudável, buscar uma orientação de um nutricionista, de um médico. Inclusive, na análise emocional, que você perguntou, é possível identificar como essa pessoa está num processo de alimentação equivocada. E daí o analista encaminhar e orientar para que este cliente vá buscar a orientação de um profissional da área de saúde, né? A atividade física é outra coisa importantíssima para a diminuição do estresse e da ansiedade demasiada. Ou seja, se você está acumulando de uma forma equivocada estresse e ansiedade, precisa encontrar de novo um contraponto. Não só com a meditação e respiração, mas uma forma de externalizar isso, colocar para fora toda essa produção hormonal que o teu corpo passa a produzir durante o dia, durante a semana. Então, encontra isso. E uma coisa que é importante, Thelma, ambientes melhores para você estar. O ambiente, ele é o estimulador, vamos dizer assim, maior para um sistema nervoso, para um ser humano. Então, de repente, as pessoas que sofrem de uma forma demasiada com a ansiedade e o estresse estão inseridas em ambientes que envia para ela estímulos equivocados. Então, pode ser a própria casa, pode ser a própria família, pode ser a escola, pode ser o local de trabalho, pode ser a igreja, um grupo social. E sem perceber, essa pessoa está ali recebendo estímulos que faz com que, obviamente, os níveis adequados de medo, de ansiedade, de estresse percam seu equilíbrio e aí ela não consegue entender isso, ela acha que é algo da cabeça dela, não é? É algo que ela não está bem, mas ela não se dá conta de que o ambiente, quando eu falo aqui ambiente, físico mesmo, e as pessoas dentro do ambiente, tá? Claro. Então, de E é por repente, isso, diga. por isso que é muito importante, eu diria, todos nós passar por uma análise emocional, que você vai ter mais Sim, compreensão, vai entender, perfeito. né? Porque às vezes a gente tem a ansiedade, ou depressão, que seja, que tem tantas coisas, Uhum. questão do sono. Também teve um colega que falou sobre a questão de sono, que é fundamental, Sim, né? estudo do Também sono. causa ansiedade, a ansiedade causa
né? Enfim, são ali tudo coligado. Mas às vezes a gente não tem a compreensão por que eu tô assim, não consegue ver, Não. né? Então, o que que seria importante? A gente sim passar para uma análise emocional, né? E procurar um profissional, um analista Perfeito. emocional, que agora a gente tem vários, né, Sim, professor? sim, sim. Para ajudar a identificar qual meio, o que que me está trazendo isso, o que que me está causando. Então, é muito Perfeito. importante. Perfeito. Exatamente isso. Olhar para essa vida de uma forma muito ampla e plural para que consiga identificar quais são os pontos de estímulos que estão te impactando. Lembra, o teu corpo é um instrumento extraordinário, fruto de evolução de muitos anos. Ele não vai produzir algo se não tiver um motivo para isso, tá? Ninguém vai estar ansioso sem ter um motivo, ninguém estará estressado sem ter motivo e ninguém vai sentir medo sem ter motivo. Então, a ansiedade é um indicador muito importante para entender o seguinte: alguma coisa está fora da ordem e você precisa olhar para isso. Isso mesmo, Uhum. professor. Então, professor, obrigada por responder. Eu acho que foi muito claro, bem Opa! claro, Uhum. né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas Uhum. até então, que tiver curiosidade, Uhum. ah, como ter mais conhecimento para vir participar, né, fazer aí a formação, né, de analista Ah, perfeito, emocional. perfeito. É, e também, logicamente, quem quiser passar para o análise emocional, o senhor Sim, falar para a gente, explicar, perfeito. basicamente, Uhum. fico agradecida. Ó, que bom. Eu quero aproveitar então para te agradecer também pelo convite, essa oportunidade de falar sobre esses temas que eu creio que acabamos ajudando as pessoas, tá? Uhum. Transmitindo que a gente de alguma forma já aprendeu e passamos por esse processo, assim como você afirmou aqui. A gente passa, aprende, evolui e depois precisa compartilhar. Então, eu quero dizer, por exemplo, que esse vídeo eu vou colocar, inclusive, no meu YouTube. As pessoas podem ir lá, o Jailson Pinheiro, e se inscrevam no canal, porque tem muitos outros vídeos, como a Thelma falou, tem sobre estudo do sono, enfim, várias coisas interessantes lá, conhecimentos para ajudar as pessoas. Depois do YouTube, temos o site, Thelma, né, Uhum. analiseemocional.com.br, que é o ponto de encontro, vamos dizer assim, para quem quer ser um analista emocional ou para quem quer se submeter a uma análise emocional. Então lá tem os contatos, tem toda a informação sobre a certificação, todo o embasamento científico dela, tem vídeos das turmas que já aconteceram, depoimentos de analistas emocionais, e você poderá entrar em contato com um deles lá também pelo site. Então, espero vocês lá no YouTube, Jailson Pinheiro, e no site analiseemocional.com.br. Muito obrigada, professor. Foi uma honra, né, enorme estar aqui com o senhor. Opa, que Para mim bom. é muito emocionante, uma pessoa assim, com tanto conhecimento, né? Ó, Eu que estou isso. caminhando ali, aí, vamos dizer que eu estou engatinhando, Ó, né? Sim, eu acho o senhor uma pessoa assim, extraordinária ó, que e isso. foi muito Obrigado. bom, né, Uhum. mesmo que seja assim, um pouco mais para ser claro para levar as Perfeito. pessoas Uhum. que o que está acontecendo no nosso mundo, logicamente, assim, então, o que a gente puder passar para as pessoas, né? Uhum. Logicamente que eu tenho muita experiência com isso, porque eu já passei por esse processo, Sim, sim. eu tive muita ansiedade, né? Assim, de questão de não conseguir Eu lembro. fazer nada, né? Uhum. Enfim, e não conseguia também entender o porquê de tanto aquela ansiedade. Perfeito. Logicamente, sabia, tinha alguns fatos, mas não sabia elaborar aquilo. Enfim, teve Perfeito. todo esse processo da terapia, teve agora Uhum. esse análise da emoção. Enfim, eu acho que foi essencial para mim e não Uhum. só é, para mim, né, mas Uhum. também como um profissional. Né? Muito Perfeito, olha. obrigada. Então, de novo, te agradecer pelo convite e parabenizar, tá? Para quem te conhece, eu te conheci como terapeuta, inclusive, e você, vamos dizer, há 2 anos, vamos falar assim, em médico te conheci, você nem faria esse vídeo. Não, Tá? não Ela mesmo. nem conseguiria estar aqui. Ela estava no curso, na formação em terapia comigo, e malmente ela conseguia assistir às aulas, né, pela ansiedade elevada.
E hoje você me convida para fazer um vídeo. Então isso é uma superação extraordinária que vem exatamente desse processo do quê? Do autoconhecimento, que nasceu aonde? Na terapia. Então você merece todos os parabéns, porque serve de exemplo. Eu ensino a vocês isso, terapeutas, né? Qual a melhor forma de impactar o seu cliente? Você sendo um exemplo para ele. Então você hoje é um exemplo para as pessoas de que é possível, através do autoconhecimento e da terapia, superar várias limitações que a gente acredita possuir. Então você merece toda a honra. Parabéns, Ai, obrigada. faça um sucesso total aí na Itália e eu creio que você vai levar não só a terapia, mas também a análise emocional para um patamar bem interessante, tá bom? Mesmo, professor, muito obrigada. Forte E um abraço. abraço a todos, né? Forte abraço, Pronto. professor. Até mais. Até mais.